Olá pessoal, Sebastião aqui do canal Ciência da Banda. Neste vídeo, é o primeiro vídeo que estamos a fazer aqui do canal e vamos divulgar para outras redes sociais como o Instagram e também lá no Facebook. Eu tenho algumas sugestões para você que talvez tenha dúvida sobre quais livros estudar. E você é um estudante de ciências exatas e também engenharia. Eu tenho aqui uma série de livros que vai ajudar você a ter bases essenciais para que você possa lidar bem no seu curso. Quando nós falamos de cálculo ou análise matemática para alguns, eu tenho duas sugestões. E essas sugestões dependem de quais são as suas circunstâncias dentro do curso. Algumas pessoas já vêm bem mais preparadas no ensino médio, porque na verdade em Angola a 12ª classe ou 13ª classe, dependendo do curso que você fez, é na verdade já um rescaldo do que você vai ver lá no ensino superior, pelo menos no primeiro ano. E se você fez um preparatório, provavelmente você vem com mais bagagem para lidar melhor com o primeiro ano da sua faculdade. Então, eu tenho duas sugestões no que se refere à análise matemática ou cálculo. Quando nós falamos de análise matemática ou cálculo, por isso que eu disse que precisamos levar em conta qual é a sua circunstância. Se a sua circunstância é que você já tem um conhecimento mais aprofundado, já tem um conhecimento, digamos assim, médio para avançado, e que você já entende os principais conceitos de cálculo, você já sabe o que é uma primitiva, já sabe o que é uma derivada, você já sabe sobre problemas de otimização envolvendo derivada, você já sabe o conceito de integral e por aí adiante, então eu recomendo esse livro. Esse livro é o famoso Demidovich. Esse livro tem cerca de 3.000 exercícios que vão te ajudar a criar um raciocínio, um pensamento rápido, crítico e aprofundado sobre esses temas que eu citei, limites e vários outros. Então, se você já tem esse conceito bem acentuado, já se sente confiável, de tal forma que você até consegue explicar para uma outra pessoa, então tudo que você precisa para que você possa lidar bem, pelo menos no primeiro ano da sua faculdade, quer de engenharia ou ciência, é que você estude no Demidovich. Por quê? Demidovich, pela quantidade de exercício que tem e pela complexidade que esses problemas apresentam, vai te ajudar a desenvolver um raciocínio crítico, um raciocínio lógico e a pensar em soluções de problemas de vários ângulos diferentes. Porque esse Demidovich ele é centrado mais em solução de problema. Ele tem pouca teoria e exatamente vai de encontro para uma pessoa que já tem um pouco de mais conhecimento. Ou seja, se você já é um pouco mais esclarecido, já tem a teoria na sua cabeça, então você vai utilizar esse livro para pegar esses conceitos e aplicar nos exercícios ou problemas que esse livro propõe. Se você estudar esse livro e conseguir resolver todos os problemas que esse livro propõe, pode ter certeza que você praticamente já está aprovado em Cálculo 1 ou Análise Matemática 1, dependendo de como você chama essa cadeira, essa disciplina aí na sua universidade. Tudo bem? Qual que é a próxima sugestão? A próxima sugestão é um livro americano, tá? Esse é o livro do Anton. Esse livro ele é muito interessante se você ainda não está tão confiante para sair por aí resolvendo exercícios. Por quê? O Anton ele dá o conceito mais rebuscado, dá uma teoria mais bem embasada e também te ajuda com vários exemplos, até mesmo ilustrações. Por isso que esse livro ele é bem grosso assim, né? Se você reparar, comparado ao Demidovich, o Anton é bem grosso, né? E ainda por cima ele é A4. Por quê? Porque ela traz muitos exemplos. Mas também ela tem problemas. Só que a diferença em relação ao Demidovich é que o nível de dificuldade dos problemas propostos por Anton ele vai aumentando de uma forma mais lenta. Ao passo que o Demidovich não tem isso.
Demidovich, às vezes, dependendo da lição ou do capítulo, enfim, você já tem uma dificuldade maior naqueles desafios que ele te propõe. Então, se você ainda tem dificuldade, não se sente confiante, então eu recomendo que você estude com Anton. Anton, ele se comporta como um professor em sala de aula, mas um professor bem paciente. Ele vai te dando passo a passo de como você pode resolver problemas até mesmo complexos, problemas que você pode encontrar no Demidovich, que tem uma certa complexidade, só que o Anton vai te explicando passo a passo. E uma das coisas muito interessantes é que a ideia do ensino americano é de fato simplificar as coisas. E porque esse livro ele foi escrito depois que Demidovich foi escrito, então aqui você encontra algumas abordagens na solução de problemas modernas, né? Digamos assim, inovadoras em relação a como Demidovich solucionaria um problema. Então, eu super recomendo. Agora, quando nós falamos sobre física, por exemplo, eu tenho também algumas sugestões. Quando nós falamos de física, a primeira sugestão que eu tenho é: se você tem problemas, dificuldades em física, tem esse livro aqui, da editora Para Leigos, ok? O livro de física da editora Para Leigo é muito bom. Por que ele é muito bom? Porque ele te dá conceitos desde o ABCD da física, e aí ele vai evoluindo até chegar em temas mais avançados e talvez que oferecem maior desafio para qualquer estudante. Mas a ideia aqui é realmente te pegar nas mãos, por assim dizer, e te tirar do absoluto zero, do ponto de vista de conceito, e te levando pouco a pouco até você atingir a maturidade do ponto de vista de pensamento de como se resolve problemas de física. Aqui também dá muito conceito, tá? Então, se você tem dificuldade com o conceito, o que é conservação de energia, enfim, vários desses temas que até mesmo quando nós falamos de sistemas decimais, né? Como fazer aquelas conversões que muitas das vezes aparecem em física, em problemas de física, esse livro do Para Leigos ou Física para Leigos vai te ajudar. Agora, se o seu conhecimento já for um pouco mais avançado, esse livro do Gene Mosca, Física para Cientistas e Engenheiros, ele vai ser de grande ajuda. Esse livro tem até pelo menos 3 volumes, se a memória não me atraiçoa. Nesse primeiro volume, ele já pega conceitos avançados e já te traz aqui para te levar a um outro nível. Uma das coisas muito interessantes é que foi com esse livro que eu aprendi, por exemplo, fazer uma aplicação matemática daquilo que nós aprendemos em matemática para a física. Por quê? Esse livro aqui, quando ele explica, por exemplo, alguns conceitos básicos em cinemática, por exemplo, para você calcular a velocidade média, ele utiliza o conceito de integral para fazer isso. Então é muito bom. Às vezes nós não aprendemos isso na escola, né? Nós não aprendemos isso no ensino médio. Mas esse livro já utiliza o conceito de integral, o que te ajuda a ver o que uma integral de fato é, não é? Uma aplicação bem clara, nítida, para te ajudar a entender ou fazer uma aplicação daquilo que você aprende em cálculo na física, na natureza, para que isso fique bem claro. Então, do que se refere à física, essa é a sugestão. Eu tenho também sugestão de química. Olha só, no que se refere à química, eu tenho 3 sugestões, ok? A primeira sugestão é o livro Enimblica, Química Geral. Esse livro ele é focado mais em problemas, focado mais em exercícios para você praticar. Tanto que o primeiro capítulo, ou a primeira lição, já começa a falar sobre estequiometria, que, na minha opinião, é um dos assuntos mais difíceis em química, ok? Estequiometria nem sempre é fácil. E esse livro já começa a falar sobre isso. Mas ela não fala dando vários conceitos. Ela fala dando
problemas, ok? E também solucionando alguns problemas. Agora, se você quer pegar um conceito mais básico de química e aí poder evoluir com isso, aí eu já recomendo também Química para Leigo. Da mesma editora da física que eu acabei de mostrar aqui, ela tem o mesmo conceito, ok? Então ela começa com uma química básica, ok? Falando lá do átomo, né? Da física quântica, de partículas bem pequenininhas, e aí ele vai evoluindo até quando ele chega, por exemplo, no conceito de estequiometria, falando sobre polímeros, né, coisas mais avançadas, aí você já tem uma compreensão do que é química e com certeza você já consegue desenvolver um pouquinho. Uma vez que você estudou esse livro, aí eu já recomendo que você estuda o livro do Atkins, né? Princípios de Química, tá? Questionando a vida moderna e o meio ambiente. Esse livro aqui. Esse livro é muito bom, tá? Ela também faz um apanhado daquilo que é a base ou o básico da química, e aí ele vai evoluindo até chegar em conceitos mais avançados. Inclusive, você pode utilizar isso lá na sua universidade para que você possa desenvolver, aprender bastante conceito e pegar esses conceitos e fazer as aplicações que são apropriadas. Eu costumo dizer que depende. Se o teu curso tem bastante física, parece-me que é obrigatório que você estude esse livro, ok? Mas caso o seu curso não tenha tanta química assim, talvez você pode estudar esse livro de um modo mais superficial e um livro como esse para leigos talvez já seja suficiente se você só vai ver a física ou a química uma vez ali entre as cadeiras que você tem. Mas se você precisar fazer várias aplicações e precisar de um conhecimento para ser usado em outras cadeiras, como termodinâmica, fenômenos de transporte e químicas orgânicas, inorgânicas, químicas analíticas da vida, então esse livro é ideal. E claro, né, para que você possa praticar bastante os problemas, não se esqueça, N-Glica é a solução que vai te ajudar.